Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bate-Papo com Kardec, aqui da Fraternidade Espírita Lar de Luz. E nessa sequência, com o terceiro encontro, com o tema de Jesus histórico, a gente está com o nosso amigo Fabiano Pereira Nunes, médico, expositor espírita, lá do grupo Rivail do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui com um grande prazer de recebê-lo. Fabiano, antes de te dar a palavra, eu queria fazer aqui um cumprimento de todos que estão aqui presentes, Dona Albanise, meu amigo Andrés, Madame Smurf Célia, Cristiano 363, a Cris, a Bruna, José Luiz, Jussara, senhor Rogério e a Soninha, e já tem mais gente se conectando e entrando aqui para fazer parte do nosso terceiro encontro do estudo de Jesus histórico. A gente começa hoje, Fabiano, se você quiser nos brindar antes de se apresentar, com uma prece, com uma oração. A gente tem aqui por medida, às vezes fazer a prece ou não, né? Mas que a gente sempre pede para que as pessoas, enquanto um faz a prece, possa respeitar, né, as suas crenças pessoais e possa ou acompanhar ou se conduzir, né, da sua forma mais sensível, né, de se conectar com os espíritos ou com as suas próprias crenças. Então, se você quiser aí já iniciar para a gente com uma prece, a gente fica muito agradecido. Fico agradecido, pedindo ao Deus clemente, misericordioso, inteligência suprema, que permita que estejamos hoje com laços de fraternidade muito apertados, para que, em comunhão de pensamento, em comunhão de sentimentos, em comunhão de propósito, possamos estar abertos, receptivos a toda essa filosofia que emana das obras de Allan Kardec, para que melhor possamos entender a moral do Cristo e o principal, o efeito, melhor possamos transformar a nossa conduta, a nossa postura, a nossa vida. Que assim seja. Que assim seja. A gente agradece a prece, Fabiano, que todos se sintam abraçados. Então, pessoal, esse é o nosso terceiro encontro, né, dessa jornada do Jesus histórico. Hoje chega num ponto muito importante, né? A gente teve o primeiro encontro com o nosso professor André Chevitarizi, né, falando dessa historicidade, do que a ciência traz para a gente em termos de história, em termos de comprovações e de suposições, né, e de análise nesse sentido. Depois tivemos um encontro com a sua aluna, a doutora Juliana Cavalcante, que falou para a gente também de Jesus, mas de um outro personagem importante, né, que foi Paulo, e é o importante também no que tange, né, ao espiritismo brasileiro, né, em função das obras, ou da obra principal que fala de Paulo, né, pela psicografia do Espírito de Emmanuel. Nós vemos aqui um aparato muito interessante de estudo, né, uma ligação interessante do que a gente pode trazer de entendimento sobre isso. E aí, a gente tem o nosso amigo Fabiano, que hoje nós vamos falar de espiritismo, né? Foram dois encontros falando de história, falando de ciência, e hoje a gente vem aqui com o Fabiano. Antes que o Fabiano se apresente, foi interessante, pessoal, para vocês entenderem essa nossa jornada, a gente está encadeando os assuntos, e como o Jorge vai falar também sobre Jesus e os evangelhos, o Fabiano trouxe uma ideia de fazer algo um pouco diferente, né, de trazer esse confronto, né, da história, né, com o que o Espiritismo traz em relação a essa história. E eu acredito que a gente tem muito aqui a sugar do nosso amigo Fabiano. Fabiano, seja bem-vindo, se você puder se apresentar, fique à vontade aqui na Vila Smurf. A gente tem aqui um estudo sempre muito democrático, muito bem-humorado, a Feluz se apresenta dessa forma sempre, né, na tentativa de trazer bom senso e racionalidade crítica às pessoas que aqui frequentam. Seja bem-vindo, meu amigo. O Fabiano deu uma travadinha no vídeo dele, já está voltando. Seja bem-vinda, Beth, boa noite. Já o Fabiano entra. E aí, pessoal, o Fabiano voltou.
Fui eu que caí, não, né? Foi. Ah, é? Pois é, engraçado. Desculpe aí. Mas a minha internet aqui está tranquila. Estou até no 5G. Ué, tá ótimo. Vamos lá. Então, Eu te bom. apresentei aqui, Fabiano, e disse, né, fiz um pouquinho, não sei se você viu, né, de uma correlação do que a gente fez nos outros dois estudos e da proposta que você trouxe para a gente hoje. Pode ficar à vontade. Obrigado. Eu vou pedir para você me liberar para compartilhar mais uma vez, que eu acho que ele, quando eu sair, perdi a autorização. Então, mais uma vez, muito obrigado, Alexandre, obrigado, Célia, pelo convite. Quero aqui saudar na pessoa do senhor Rogério, da dona Albanese, todos os demais companheiros. Não vou apresentar, não tenho o currículo como tem o professor Chivitarese e a professora Juliana Cavalcante. A única apresentação que eu faço é se tratar de alguém que tenta estudar, tenta conhecer um pouco sobre o Jesus histórico há algum tempo. Tive a oportunidade de colaborar com um programa de rádio que era intitulado Descobrindo o Jesus Histórico, numa rádio aqui do Rio de Janeiro, chamado Rádio Rio de Janeiro. E, na época, o programa sofria bastante críticas, porque justamente pela colocação que os historiadores fazem, de que eles são os mais especializados e os mais aptos. E eu sempre disse isso, que eles são os mais especializados e são os mais aptos a trazer as informações sobre o Jesus histórico. Por isso que o título do programa ficava no gerúndio, descobrindo, desvelando, conhecendo. Era uma busca, uma procura. Fabiano, só um minuto. Pessoal, vocês estão vendo o vídeo do Fabiano ou só eu que não? Não, ainda não compartilhei, não. Não, eu estou vendo. Você está estático, está a sua foto parada, Fabiano. Está congelada a imagem. Está congelada a sua imagem. Deixa eu ver aqui, trocar a câmera. Agora está perfeito. Aqui é a câmera. Perfeito. Muito bom. Então, ao longo desse tempo, nós fomos buscando, né, fomos uma espécie de consumidores do Jesus histórico. E quanto mais nós mergulhávamos nessa descoberta, paradoxalmente, mais nós nos afastávamos desse personagem. Né? Por que o personagem? Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela para a gente começar nas nossas reflexões. Compartilhou para vocês? Perfeito. São dois temas que nós vamos confrontar: o Jesus dos historiadores e o Jesus de Allan Kardec. Pode parecer assim uma ousadia dizer, como assim o Jesus dos historiadores? Quem é você para falar sobre o Jesus dos historiadores? Eu não sou ninguém, por isso que eu não vou falar sobre o Jesus dos historiadores. Mas eu vou tomar a defesa, a proposta de tomar a defesa do Jesus de Allan Kardec. Allan Kardec ele tinha um sangue frio gigantesco para tomar a defesa do espiritismo, por exemplo, em relação à carta do padre Marozot. O padre Marozot começa a fazer críticas ao espiritismo em 1860, 1861, e em 1863, Allan Kardec começa a responder ao padre Marozot. Olha, ele haja fígado, 2 anos ouvindo as críticas e aguardando que o tempo passasse para que ele pudesse refutar. Ele refuta em 2 cartas. A primeira carta ao padre Marozot, que é de julho, se não me falha a memória, e a segunda carta de novembro, onde ele apresenta uma refutação a todas as teses que o padre Marozot defendeu contra o espiritismo. Então, não é que os historiadores estejam contra o espiritismo, mas, algumas vezes, eles colocam o espiritismo no mesmo saco, no mesmo rol das religiões e, principalmente, da teologia. Eles encaram e defendem a tese de que o espiritismo é teologia. O historiador ele diz assim, olha, isso daqui é ciência. E aquela outra coisa é teologia, não é a área da ciência. Então, a proposta do estudo de hoje, desse Jesus histórico contra Jesus de Allan Kardec, é mostrar o que é o espiritismo, não, melhor dizendo, o que é o Jesus de Allan Kardec. E a primeira questão que eu trago aqui para vocês é
o nosso pressuposto, o nosso preâmbulo. Epiteto, que é um filósofo grego que viveu em Roma, mais ou menos 300 anos antes de Jesus, antes de Cristo, dizia o seguinte: é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Então, a primeira coisa é que, quando alguém vai falar do Jesus histórico, ele realmente precisa estar gabaritado, qualificado, ter estudado, ter se aprofundado, ter recebido os instrumentos, as ferramentas para trabalhar na área da história, não há dúvida. E para falar sobre o espiritismo, para dizer que o espiritismo é uma religião, é uma ciência, que tipo de religião o espiritismo é, que tipo de ciência o espiritismo é, da mesma maneira. Ele precisa estar instrumentalizado, e para isso ele tem que ter a humildade de saber que não é lendo livros espíritos ou algumas obras espíritas que vai fazer com que ele tenha a condição de opinar sobre a doutrina espírita. Nós que estamos aí tentando há 10, 20 anos, ou menos ou mais, ainda não conseguimos compor, entender o mais fundamental dos princípios espíritas. A gente ainda está engatinhando. Então, essa postura, que é o preâmbulo, a premissa que nós vamos partir nessa confrontação do Jesus de Allan Kardec com o Jesus histórico. Na verdade, a defesa do Jesus de Allan Kardec em relação ao Jesus dos historiadores. Quase 2000 anos depois, o fisiologista Claude Bernard disse o seguinte: aquilo que julgamos já saber é o que frequentemente nos impede de aprender. Jesus já tinha falado com os doutores da lei, os fariseus, que as prostitutas e as meretrizes estão adiante deles, estão à frente deles em relação ao reino dos céus. Por quê? Porque elas estavam, e aquelas pessoas consideradas de má vida, já estavam aptas, ávidas pelo conhecimento, enquanto os doutores da lei estavam impermeáveis às novas ideias. Então, em relação ao reino dos céus, as prostitutas, as meretrizes e os publicanos estavam adiante deles em relação à conquista de uma das expressões que Jesus usa, de um dos objetivos que Jesus usa para empregar a expressão reino dos céus. E Allan Kardec, da mesma maneira, diz o seguinte na Revista Espírita: como antes de tudo buscamos a verdade e não temos a pretensão de ser infalível, quando acontece de nos enganarmos, não hesitamos em o reconhecer. Não conhecemos nada mais ridículo do que se aferrar a uma opinião errônea. Então, Allan Kardec ele mostra que ele estava totalmente aberto, permeável a mudanças de opinião, a reformular os seus conceitos, a repensar uma informação quando ela fosse apresentada. Isso acontece, vamos dar um exemplo aqui, na Revista Espírita de 1863, a respeito do caso da possessão da senhorita Júlia. Allan Kardec já tinha estudado os processos agora eu esqueci o nome, que foi uma epidemia de possessão. Ele já tinha visto algumas vezes acontecer. Nos escritos anteriores, ele havia dito que não existia possessão, e depois ele muda de opinião. Ele escreve assim: dissemos que não havia possessos no sentido do vocábulo, mas subjugados. Então, obsessão simples, fascinação, e parava em subjugação. Mas, observando os possessos de Morzine e o caso da senhorita Júlia, ele vê que existia uma característica de mediunidade onde um espírito ele conseguia controlar totalmente os centros motores de uma pessoa. Então, havia, no sentido etimológico da palavra, uma completa possessão. Um outro espírito tomava posse dos centros motores daquelas pessoas, de um determinado grupo de pessoas, né? Um determinado tipo de mediunidade, e acontecia o que ele poderia chamar, no sentido etimológico da palavra, de uma possessão. Mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que é parcial, de um espírito encarnado por um espírito que está na erraticidade. Então, a nossa capacidade de estar permeável, de repensar nossos conceitos é muito importante, porque aquilo que nós julgamos já saber é justamente o que pode nos impedir
de aprender novas coisas. Qual o primeiro livro que devemos ler para conhecermos o Espiritismo? Deixa aberto aí a pergunta. Sei que vocês vão... Quem vai responder essa pergunta, Alexandre? Escolhe uma vítima aí. Ô, Fabiano, a gente estava aqui, a Célia me mandou aqui, né, os processos de Morzine, né, que você tinha comentado aí, e inclusive uma postura interessante dessa mudança em relação à possessão é que Kardec depois define, né, que a possessão ela pode ser positiva ou negativa e a obsessão sempre negativa. Então, sempre que a gente vai estudar a mediunidade, a gente pergunta para as pessoas, né, o que vocês acham que é a possessão? Sempre a gente vem com aquela questão demoníaca da coisa, né, e a gente vê que nessa mudança de conceito aí que Kardec se propôs a fazer, ela acaba tendo tendo uma consequência maior ainda, né, nessa definição da própria possessão. Ó, eu não quero definir para alguém responder, para não botar ninguém aqui em panos muito quentes. Então vai né? para a Célia, joga para a Célia. E Célia, já viu? Qual é a primeira? O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? E a segunda pergunta. É por acaso? Não. Não é por acaso. Não. Talvez, além do livro ter uma quantidade gigantesca de informações e que a gente precisa ler e reler sempre, aliás, todas as obras de iniciação estão nesse caso, porque mesmo um espírita já tarimbado, ele precisa estar sempre reajustando a sua visão geral sobre a doutrina, né? Então, a primeira coisa, o mais importante para dar o início à jornada dentro da filosofia espírita é saber o que é o espiritismo, é conhecer bem os pressupostos espíritas, conhecer bem as premissas espíritas, porque das premissas, dos pressupostos, é que todo o edifício vai ser construído. O Livro dos Espíritos, ele é o alicerce filosófico, mas o que é o espiritismo? Ele é o alicerce do espírita. O espírita precisa entender, e olha, são vários, o diálogo com o cético, diálogo com o religioso, as noções sobre o espiritismo. Então, tudo isso faz um reajuste na visão geral. Quando alguém diz assim, a minha religião é espírita, a ciência espírita está apontando o que a física quântica está mostrando, será que essa pessoa ela está com a visão geral ajustada ao que realmente é o espiritismo, o que é a filosofia espírita? Então, eu trouxe aqui alguns pontos para nós considerarmos, né, a respeito do que é o Jesus de Allan Kardec. Uma outra pergunta, de quem seria o Jesus hipotético e de quem seria o Jesus real, o Jesus objetivo? Primeiramente, antes dessa pergunta, por que assim o Jesus? E não simplesmente Jesus? Porque Jesus é um ser humano que viveu, e dele nós não temos nenhum registro absoluto. Os evangelhos foram escritos a partir da tradição oral, o pessoal da arqueologia tenta encontrar vestígios da cidade, da vida que se levava, da cultura, do contexto social, do contexto político da época, etc. E daí tentar estabelecer hipóteses e teses, mas, na verdade, o que eles conseguem encontrar é só uma sombra do que pode ter sido aquele homem que ali viveu, né? Então, quando nós falamos Jesus, filho de José, ou Jesus da cidade de Nazaré, ele é um ser humano, que nós não temos acesso, nem a doutrina espírita, nem o Jesus histórico. Mas quando nós dizemos o Jesus, ele passa a ser um conceito, uma ideia, um princípio filosófico ou um princípio moral, ou um princípio científico, como dizem os historiadores. Então, nós estamos nos referindo ao conceito o Jesus, né? E quem vocês acham que está mais no campo hipotético e quem vocês acham que está mais no campo objetivo? Quem é mais concreto? É o Jesus de Allan Kardec ou o Jesus dos historiadores? Nós podemos dizer o Jesus histórico, mas o Jesus histórico é o Jesus dos historiadores. É um modelo hipotético, dedutivo, né? É um modelo teórico de teorias a respeito de quem foi Jesus, onde viveu, como ele pensava, qual era o objetivo da sua missão.
Então, quem que vocês acham aí? Alexandre, você escolhe. Pessoal, o nosso amigo Fabiano está chamando a gente para o diálogo. Eu acho bacana, quem quiser responder, fica à vontade para poder. Pode abrir o microfone e dar a resposta, né? Quem seria para vocês o que está mais palpável? A pergunta dele, né? O Jesus histórico ou o Jesus de Kardec? Né? O que estaria mais palpável para a racionalidade de vocês? Fiquem à vontade para responder sem problema nenhum. Enquanto o pessoal cria coragem, Fabiano, falando no livro O que é o Espiritismo, a gente faz estudos aqui, e aí o nosso amigo 333, ele conduziu vários deles, baseados, né, na leitura sistemática aí do livro que é o Espiritismo, né? E a gente vê que é uma delícia de leitura, né? A gente tem conceitos primordiais ali e que muitos pouquíssimas vezes tiveram acesso. Só para fazer esse registro aí, que a gente vem conduzindo esse trabalho nesse sentido. Pessoal, quer lançar a resposta aí, senhor Rogério? Para você, quem que é o Jesus mais palpável? O hipotético, né, que é o dos historiadores, ou o Jesus de Kardec? Não, quem está com o Jesus mais hipotético e quem está com o Jesus mais objetivo? Isso. Os historiadores. Historiadores estão o quê? Mais objetivo? Mais objetivo. Na procura da razão, na procura da verdade. Eu estou mais realmente com os historiadores que pesquisaram, né, dentro disso. Alguém discorda? Alguém discorda aí do senhor Rogério Cearense, pessoal? É muito interessante. É muito interessante a outra parte, que romantiza um pouco, né? Mas é muito importante, o momento que a gente está vivendo, buscar um pouco mais com profundidade a procura dessa verdade, né? Então, é importante a pesquisa, é importante não só a opinião, a pesquisa dos nossos historiadores, né? Eu acho que é por aí que vamos caminhar, não para denegrir a imagem de um homem, pelo contrário, é simplesmente acompanhar como ela verdadeiramente é. Mais alguém gostaria de fazer um contraponto aí? Alguém que vota ao contrário, que consegue entender como mais palpável o Jesus de Kardec, pessoal? Não precisa ficar com vergonha. Bom, então vamos lá. Por causa da adiantada hora, vamos tocar. Vai lá, Fabiano. Esse Jesus dos historiadores é um homem que viveu até o ano 30 ou ano 33. Dele só se soube a tradição oral, né? Não houve registros no momento em que Jesus esteve na Terra. Sobre Jesus, aconteceu a tradição oral. Entre o ano 50 e 60, começam as cartas de Paulo a circular. Parece que havia uma coletânea de palavras de Jesus, uma coletânea de ensino de Jesus, que é denominado o documento Q, e um evangelho chamado Proto-Evangelho de Marcos, não o Evangelho de Marcos, mas um documento mais anterior ao Evangelho de Marcos. Marcos já seria com algum acréscimo. Mas também a partir do ano 60, depois do ano 60, o que significa que as cartas de Paulo seriam os primeiros documentos a falar sobre Jesus, lá para o ano 55. O proto-evangelho de Marcos já no ano 60. E os outros evangelhos, os outros documentos, que nem nome tinham, as autorias desses evangelhos só foram atribuídas muito tempo depois, vão lá para o final do século I. Então, o que os historiadores estão pesquisando é uma sombra de alguém que correu toda essa jornada. E vejam, esses documentos eles estão escritos em qual língua? Estão escritos no grego, não é isso? E todas as pesquisas, todo entendimento, ela é baseado, e só pode ser feito assim, na língua grega. Mas Jesus falava em grego? Jesus não falava em grego, Jesus falava em aramaico. O aramaico, vocês acham que é parecido com o hebraico? O povo hebreu ele abandonou o hebraico. Ele falava o aramaico naquele tempo. Existe uma aproximação do hebraico com o aramaico? Sim, existe. Mas a diferença do hebraico para o aramaico quem diz isso é o maior especialista em aramaico no mundo, é um rabino.
Ele diz que é mais ou menos, ele esteve no Brasil, a mesma diferença do português para o espanhol. Nós, brasileiros, achamos que entendemos tudo de espanhol, que é parecido. Agora, vai na Argentina, vai no Chile, tenta conversar com um camarada. Você não entende nada do que ele fala, embora pareça bem parecido, mas há uma diferença. Então, entre um homem que viveu no ano 30, falava o aramaico, como Allan Kardec diz, uma língua extremamente pobre, o hebraico já é uma língua pobre, o aramaico era uma língua mais pobre ainda, falava em aramaico. Sua tradição, a tradição oral foi circulando. Começam a circular informações e serem registradas informações em grego. Olha o abismo linguístico. Então, essa pesquisa, essa busca do Jesus dos historiadores é uma busca ingrata, uma busca dolorosa. É claro que quando você publica uma obra, uma tese, um documento, né, acadêmico, ele parece se revestir de uma grande convicção e parece ter um peso científico gigantesco. Mas eu relativizo esse peso. Por que eu relativizo esse peso? Porque o peso é relativo, gente. O peso das informações científicas é extremamente relativo. Vou te dar um exemplo da minha área. O ácido acetil salicílico, a AS, a aspirina, ele era considerado, vamos dizer assim, uma obrigação em toda síndrome coronariana aguda. Né? O Alexandre é farmacêutico. Não prescrever o ácido salicílico na síndrome coronariana aguda era praticamente um crime. O cara sai algemado, não prescreveu o AS para o sujeito que teve infarto. Algema e leva preso, porque cometeu um crime. Hoje já se sabe que, quando existem outras drogas, o ácido salicílico ele não é tão importante mais assim. Eu sempre falo com a Célia, lá no nosso grupo, a história da gordura de porco. Eu vou entrar na justiça contra a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu adoro tudo frito na gordura de porco. Durante anos, a gordura de porco foi um veneno. Hoje, os estudos estão mostrando que a nossa avó, nosso avô fazia, de fritar as coisas na gordura de porco, e viver até os 90, 100 anos de idade, parece que eles estavam com a razão, porque, comparando com o óleo vegetal, como a gordura de porco ela tem mais resistência ao calor, ela satura menos os ácidos insaturados, que são bons. E o óleo vegetal, ele realmente é muito rico em ácidos graxos insaturados, que são saudáveis, mas com qualquer temperatura ele satura os ácidos graxos. Então, a banha de porco, que era venenosa, parece que ela é melhor. E o óleo vegetal, que era o saudável, parece que ele é pior. Quanto óleo de canola nós gastamos? Então, veja, a ciência ela é feita de uma pergunta e não de uma resposta. A ciência não é uma resposta, a ciência é uma pergunta. A dialética se aplica na ciência com perfeição. Surge uma ideia, surge uma pergunta. Essa pergunta vira uma hipótese. Essa hipótese ela é testada, aí ela vira uma tese. Depois que se estabelece uma tese, surgem os ataques a essa tese, as contraditas a essa tese, a chamada antitese ou antítese, e elas vão se confrontar. Desse confronto de uma tese com uma antítese, vai surgir uma nova resposta, uma nova pergunta, que é a síntese, né? Surge uma nova ideia e depois uma nova pergunta. Então, a ciência ela é fluida, ela, por si só, ela já é mutável. Então, vou dar um exemplo. O livro do professor Chivitarese, que é o Jesus de Nazaré, uma outra história, eu até fiz essa pergunta para ele, Jesus de Nazaré, uma outra história, o professor Pedro Paulo Funari, ele escreve um capítulo, que está nesse livro, explicando que a cidade de Séforis era uma cidade muito próxima à cidade de Jesus, em Nazaré. E ela foi totalmente reconstruída, ela foi arrasada e depois reconstruída no estilo greco-romano. Como ela era muito próxima de Nazaré, é o local ideal para uma família de artesãos, de tecton ou de construtores, né, de trabalhadores braçais, teriam sustento. E isso explicaria até por que Jesus teria usado palavras que não eram do aramaico. Por exemplo, hipócrita, porque lá em Séforis as escavações arqueológicas mostraram um teatro grego, e nesse teatro grego aparece a figura do hipócrita, que é alguém que coloca a máscara para interpretar um papel. E o professor Chivitarese,
ele, baseado em novos estudos, ele mudou de ideia. Ele acredita, defende a tese de que Jesus evitou completamente as cidades, inclusive a cidade de Séforis, embora fosse a 1 hora caminhando devagar, de 5 quilômetros, 5 a 7 quilômetros. Não sei nem se dá 1 hora caminhando, mas dadas as dificuldades do terreno, digamos lá, 40 minutos, 1 hora de caminhada. Mesmo com essa proximidade, mesmo com a oportunidade de subsistência, ele defende a ideia agora de que Jesus não trabalhou em Séforis, embora isso não explique a questão do uso do termo hipócrita, que é em grego, e se justificaria perfeitamente de uma pessoa que conviveu na cidade de Séforis. Então, veja como a ciência ela muda, e ela tem que mudar, porque ela não é uma verdade. Quando a gente fala assim, uma verdade científica, a ciência ela é uma pergunta. Então, esse Jesus dos historiadores, ele vai mudar, e quanto mais as pesquisas avançarem, quanto mais as escavações arqueológicas avançarem, ele vai mudar numa velocidade ciclópica, como já tem mudado, como o exemplo que a gente deu agora, né? Esse grupo eu parei de acompanhar. Tinha um grupo chamado Jesus Seminar, e um outro chamado... Esse Jesus Seminar foi fundado pelo John Dominic Crossan e pelo Robert Funk. E o Historical Jesus Section, um outro grupo, International Keep Project. O que são esses grupos? São grupos interdisciplinares, são grupos multicêntricos que se reuniam para tentar estabelecer o que é real, o que é falso, o que Jesus disse ou o que Jesus não disse. Quais são as falas atribuídas a Jesus que provavelmente Jesus falou e quais são as falas que são provavelmente só uma elaboração redacional. É claro que eles não faziam um sistema de votação simples. Somos 100. Quem concorda que levanta a mão. Então, 70% votou que sim, então essa frase deve ser de Jesus. Não, era um estudo mais complexo, né? Então, para cada temática, o grupo fazia os seus estudos, apresentava a sua votação, mas uma votação num sistema de cores. Então, não sei se são exatamente essas cores, mas seria, por exemplo, a cor verde para uma determinada sentença. Diz, olha, essa verde por quê? Provavelmente essa frase é autêntica de Jesus. A cor amarela, essa frase pode ser de Jesus, mas também pode não ser. E a vermelha, olha, definitivamente essa frase não pode ser de Jesus. E aí, através de matrizes matemática para fazer um sistema que é o chamado apoio multifatorial à decisão, tentou se estabelecer o que era autêntico, o que seria autêntico de Jesus e o que não seria autêntico de Jesus. Então, vejam como é um esforço gigantesco para se tentar apontar no caminho do que pode ser de Jesus e o que não pode ser de Jesus. É claro que isso tudo vira material, né? vira livro, e estudando o livro dá a impressão de que são informações muito sólidas, muito concretas, mas elas são baseadas em hipóteses. E o Jesus de Allan Kardec? O Jesus de Allan Kardec está aí. O Jesus, o conceito Jesus. São, em francês, foram 33. Vocês conseguem ler? A letra está bem pequena, né? Está difícil. Vocês já conhecem isso de trás para frente, de frente para trás. 33 livros no francês, em português 23 ou 21, dependendo dos livros que estejam ou não fundidos, e, em sendo 21 livros, são 21 livros de 400 a 500 páginas ou mais de 500 páginas. Então, o Jesus de Allan Kardec, ele existe, ele está fotografado. A edição em francês está na Biblioteca Nacional de França, já está no Google Livros, já está no Kardecpedia, no IPEAC. Então, a obra de Allan Kardec ela está fotografada no seu original em francês, na última edição que ele fez revisão e publicou. Então, o Jesus de Allan Kardec, esse Jesus de Allan Kardec, ele é concreto, ele é objetivo, ele emerge dessas páginas, está muito bem definido, muito bem delimitado, ele está palpável. Então, na verdade, o Jesus que ainda ele está sendo procurado é o Jesus dos historiadores. O nosso Jesus ele já existe. Ele é um conceito, ele é um princípio filosófico e moral. É o que emerge das páginas
Inclusive, muita gente diz assim, não, mas essas mensagens do Espírito de Verdade que aparecem são curtas, são simplórias. Elas são simplórias porque nós não nos dedicamos a estudar frase por frase e ver a profundidade. Os espíritos superiores, ainda mais um espírito puro, eles falam pouquíssimo, e no pouquíssimo que eles falam, eles dizem muito. O volume de informações em cada frase é assim, estonteante. Tá? Vou abrir aqui. Alguém está querendo falar alguma coisa? Alexandre? Eu só estou vendo você, a Célia e o seu Rogério. Pessoal, olha só. Quem quiser fazer perguntas, tiver dúvidas, pode me mandar no chat aqui. Se eu não vir, o Cristiano me ajuda, tá? Quem quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade. É importante perceber aí, né, que o que está sendo trazido de conceito e para onde o Fabiano vai caminhar agora. Então, quem tiver dúvidas, por favor, fique à vontade. Quem não quiser perguntar, pode mandar no chat que a gente faz a pergunta. Olha, infelizmente, já quero adiantar para vocês que a gente não vai conseguir chegar ao final do estudo proposto, que eu propus fazer, por uma falha minha. Vou pedir desculpas, me colocar à disposição para uma outra oportunidade, complementar o estudo, tá? Peço desculpas e já adianto a vocês para que não haja decepção no final, mas nós estamos no slide 14, eu preparei 124, achando, não, dá para cortar uns 30 aí. Então, vamos lá. O Jesus que emerge do complexo filosófico, que são as obras de Allan Kardec, ele tem 5 componentes, 5 elementos. Um ser humano que se pode imitar, o espírito da primeira ordem na escala espírita, o espírito de verdade ou Espírito Santo, diretor espiritual do planeta Terra e o guia de Allan Kardec. Esse é o Jesus de Allan Kardec. Ele está impresso nas páginas fundamentais do Espiritismo, dos fundamentos da filosofia espírita. Vamos lá, vamos começar a nos defender das críticas que são feitas aos espíritas, ou ao espiritismo, ou ao Jesus de Allan Kardec. A doutrina espírita revela descobertas que são da alçada das ciências históricas. O espiritismo ele se mete nessa seara. É da alçada do espiritismo falar sobre as ciências históricas, dizer o que onde Jesus andou, se Jesus foi casado ou foi solteiro, se ele foi arquiteto ou se foi só artesão. Isso é da alçada do espiritismo? O que vocês acham? Fabiano, antes da gente passar, você volta no slide anterior? Volto. Ih, não, peraí, andei. Spoiler. Aí. É interessante, pessoal, e o Fabiano pode até falar um pouco disso, e não te preocupa não, Fabiano, se a gente não tiver tempo, a gente marca uma outra, vamos fazer o que é de melhor que a gente tem, beleza? Então, a gente marca outra sem problema nenhum. Peço desculpas. Não, sem problema nenhum, vai ser um prazer. É importante aí, pessoal, a gente parar para uma ordem interessante, que é ser humano que se pode imitar, né? Então, a gente trabalha sempre isso, né, dessa palpabilidade da estrutura de Jesus, que é ter sido criado da mesma maneira, né, que todos os espíritos, né? E aí ele teve um caminho e cada um vai seguir o seu para chegar todo mundo a um estado. No item 2, Fabiano, a gente vê no meio espírita, mesmo, e aí eu vou tirar o MEB, tá? O Movimento Espírita Brasileiro Religioso. Mesmo dentre os estudiosos de Kardec, nós temos aí uma quizila que quer classificar Jesus como um espírito superior ou um espírito puro, né? Então, nós temos uma divergência de opiniões aí, eu sei que pode te atrapalhar um pouquinho, e há também uma divergência em categorizá-lo como espírito de verdade. Então, nós temos várias pessoas aí que vão achar ali nas obras fundamentais diversas passagens que vão provar que é o espírito de verdade e outros que vão defender o contrário. E aí eu vou te dar uma opinião pessoal com esse item 4º, que me incomoda bastante, né? Poxa. Esse item 4º... Hã? Pois é. Fácil. Não, pois é, porque, na verdade, enquanto os outros
me incomoda pouco no sentido de ser A ou B, né? Ser puro ou superior, né? Para mim isso é uma questão que é menos importante até, e se é o espírito de verdade ou não. Agora, a gente tem essa questão do diretor espiritual da Terra, que tem a ver baseado, e aí eu te falo que eu sou farmacêutico homeopata, eu sou fã de Hahnemann, nós vamos falar sobre o governador da Terra, na apenas um espírito, né, que é o Hahnemann ali, se for outro você pode me falar, e aí a gente pega aí uma estrutura que vem sendo bem delimitada por Kardec, pelos espíritos, e eu vejo uma floreada no meio, né? Nós temos ali um caminho romantizado dessa estrutura, e você vai falar isso depois, eu sei, como se fosse uma imposição do cristianismo. Essa me incomoda um pouco. Mas, mesmo que você não fale dela, nós temos aí nos itens 2 e 3 uma briga de espíritas, não temos? Poxa, você me jogou em cima dos spoilers, né? Na verdade, cada um desses temas, nós iríamos trazer os textos das obras fundamentais, sustentando não só do espírito Hahnemann. Mas então, já que você vai falar, não tem problema. Se você vai mas não vai dar para falar hoje. Então, eu vou dar um spoiler. Sobre ser espírito superior ou um espírito puro, o texto é bem claro. Está em A Gênese, capítulo 15. É um espírito puro, da primeira ordem da escala espírita. Agora, a gente tem que entender o seguinte: em alguns momentos, Allan Kardec ele escreve com a letra maiúscula, espírito puro, ou seja, é um substantivo, tanto espírito quanto puro. Espírito puro é um substantivo. Em outros momentos, ele escreve espírito superior. Aí, no caso, o substantivo é o espírito e superior é o adjetivo. Então, é um espírito superior em relação a quem? Isso serve para tudo, inclusive sobre os mundos habitados. O Santo Agostinho fala lá, não, mas é superior ou inferior? Para tudo você precisa de um parâmetro, de um ponto de observação, para você dizer se é maior ou menor, se é superior ou inferior. Então, quando ele fala o espírito superior, espírito substantivo, superior adjetivo. Espírito puro é um substantivo. É uma ordem, classe única, espíritos puros. Primeira ordem, classe única, espíritos puros. E aí ele diz diretamente, como espírito puro Jesus. Então, ele fala que Jesus é um espírito puro. Então, ele não é... Ele vai ser um espírito superior. Espírito superior em relação a quem? Aos espíritos da segunda ordem. Os espíritos superiores. Porque se eu disser que ele é um espírito da segunda ordem, né? Se eu disser que ele é um espírito da segunda ordem, então, quem ele vai ligar a quem? Sobre ser o diretor espiritual do planeta Terra, não foi só Hahnemann, não. Outro, porque, veja bem, alguns textos, Allan Kardec, ele não faz uma definição, como em outros diz, tal coisa, é isso, isso, isso. Ele vai construindo a sua dissertação, e na dissertação ele vai dando nome e adjetivos e substantivos, e propondo, então, sobre ser diretor espiritual do planeta Terra, ele diz que, como diretor espiritual, presidindo o movimento de regeneração, então há outros textos respaldando essa ideia. E é um conceito muito simples. O que é um anjo guardião ou um espírito protetor? Um anjo, a doutrina espírita define como um espírito superior, puro, um espírito puro. Um anjo é um espírito puro. Esse é o vocabulário espírita, é a expressão espírita. Não tem nada a ver com a expressão católica, nem com a ideia dos judeus sobre o anjo, a angiologia judaica. A definição é espírita. O anjo é um espírito puro. E todas as pessoas na Terra estão ligadas a um espírito superior. É um espírito da primeira ordem? Não. Nós somos da terceira ordem. Então, o espírito superior para nós é o da segunda ordem. Os bons espíritos. Mas os espíritos que são superiores, por exemplo, Allan Kardec, ele vai se ligar a quem? Sempre tem que ser uma ordem superior, superior a dele. Então, Allan Kardec, por ser um espírito superior, ele tinha que ser guiado por um espírito puro. Então, essa condição de diretor espiritual, a gente tem que lembrar que o Cristo da doutrina espírita, e isso nós trouxemos bastante fundamentação, é um Cristo moral. O nosso Jesus, de Allan Kardec,
é um Jesus moral. Então, empurrar para o cristianismo, não necessariamente, porque a doutrina de Jesus ela é moral por inteiro. O progresso que... Bom, se fosse para trazer o progresso material, tem gente muito melhor na Terra, do que a mensagem de Jesus. O progresso que o diretor espiritual do planeta promove é a transformação do espírito, é o progresso dos espíritos. Né? Então, desse ponto de vista, a gente pensa assim, não, Jesus toma conta de Juiz de Fora, de Belo Horizonte, não é nesse sentido, mas é no sentido de que todos nós estamos ligados a um espírito que nos é superior. E esse espírito que nos é superior está ligado a um espírito que tem que ser superior a ele. Então, no conceito, na definição espírita de espírito puro, Allan Kardec elucida que o espírito superior, ele, entre aspas, tá? Ele manda em todos os espíritos. Então, mas o que ele manda? Lembra-se do que um guia faz? Está lá no Livro dos Espíritos. Ele guia, obviamente, ele protege, ele encoraja e ele consola e conforta. É isso que um espírito guia faz. Então, o diretor espiritual do planeta Terra, ele vai guiar, ele vai proteger, ele vai consolar e vai encorajar da mesma maneira. Então, o Alexandre tem razão do que se romantiza em torno do diretor espiritual do planeta Terra, que é romantizado. Mas temos que voltar aos fundamentos espíritas. O que faz um espírito guia? Para a gente ter, é claro, quão mais elevado nas ordens, nas classes e ordens, maior poder ele tem de guiar, proteger, consolar e encorajar. Fabiano, a pergunta é provocativa mesmo, né? Que a gente sempre conversa com o pessoal nesse sentido, porque quando a gente faz uma análise, né, do movimento espírita religioso, esse romance chega aos píncaros, né, da história, né? Da história que eu falo, história com E, não com I, né? E quando você faz jus ao estudo, né, das obras fundamentais e da lógica kardeciana, aí você consegue achar, né, esse embasamento para dar essa explicação. A minha pergunta é provocativa. Eu até estou batendo um papo com o 333 aqui em off, né, porque a gente tem aqui conceitos né, íntimos nossos nesse sentido, mas é importante o que o estudo aprofundado desses conceitos faz com a forma com que a gente enxerga essas coisas. Então, pessoal, essa lógica a gente vem trazendo aqui, né, do estudo que é o Espiritismo, das obras fundamentais. Nós discutimos aqui, Fabiano, 4 semanas atrás, sobre ciência, né, a ciência acadêmica e a ciência espírita, né, essas divergências. Então, é importantíssimo a gente trabalhar nesse sentido, pessoal. Desculpa a interrupção aí, Fabiano. Então, ótimo. Então, os próximos slides... Nosso estudo vai até que horas? 9h30? E tá som, eu não tô vendo. Até 9h45. 9h45? Tá. Não vai ser possível chegar ao final, mas, de qualquer maneira, eu vou passar, então, batido, já que vocês vêm estudando sobre ciência e espiritismo, eu vou passar mais rápido para os próximos slides. A doutrina espírita revela descobertas que são da alçada das ciências históricas? Então, vai lá. Quem vai? Só para responder rapidamente essa. Sim ou não? O espiritismo pode dizer, não, Jesus ele foi casado. Ou não, Jesus não foi casado. Ora, se Jesus tivesse sido casado, não será com Maria Madalena, tá? Então será, tem que ser com Marta e Maria, teria que ser com Marta e Maria, que são amigos da família, os casamentos se arranjavam assim. E é lá para os 13, 14 anos, é bem novinho. Não dá para chegar velhão, solteirão, e de repente falar assim, agora eu vou casar com Madalena. Essas questões são muito, muito controversas, né? Até do ponto de vista de história com E, a história que de Jesus beijava Madalena. Primeiro que no texto apócrifo, onde estaria a palavra beijo, tem um buraco. Ali está cheio de buracos no texto apócrifo que fala de Jesus beijar Madalena. E se tivesse beijado, os cristãos se beijavam, porque
o beijo ele é uma transmissão de poder, de autoridade, de sabedoria. Então, beijar não quer dizer que seja casado, porque beijar uma pessoa casada é a coisa mais elementar do mundo. O problema é transmitir sabedoria para uma mulher, transmitir poder, sabedoria, o ruá, o sopro para uma mulher. Aí é que está a encrenca. Porque casado não é problema, mas esse não é o assunto. Então, vamos lá. As matérias dos evangelhos, está lá na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Elas podem ser divididas em 5 partes. Os milagres, as predições ou profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja, o ensinamento moral e os atos comuns da vida do Cristo, né? Isso aí Allan Kardec apresenta na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele faz essa divisão didática. Bom, os milagres de Jesus eles foram analisados, aprofundados, dissertados em A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. As profecias do Evangelho, da mesma forma, está lá em A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. As palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja foram criticadas, a coluna dorsal dos dogmas foi quebrada na obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. É claro, obviamente, a doutrina espírita está interligada por inteiro. Ela está toda interconectada, interligada, ela é toda interdependente. Um tema que aflora no Livro dos Espíritos vai ser desdobrado em outras obras espíritas e vai ser reestudada do ponto de vista prático na Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos. Então, isso é só uma divisão didática que eu apresento aqui em termos de didática, tá? Não são só essas obras. E o ensinamento moral de Jesus ele foi desenvolvido em O Evangelho segundo o Espiritismo, mas o ensino moral está em todos os livros de Allan Kardec. Pergunta: e os atos comuns da vida do Cristo? Então, os atos comuns da vida do Cristo não foram abordados em nenhum dos 33 livros em francês, ou 21 livros, ou 23 livros em português. Não faz parte do interesse, da alçada, da atenção de Allan Kardec. Embora ele comente sobre o livro A Vida de Jesus, né, do Ernest Renan, são comentários, são análise de livros, e não análise do Jesus histórico. É análise do livro sobre o Jesus histórico, é diferente. Tá? Então, os atos comuns da vida de Cristo, ou seja, os fatos históricos sobre Jesus, os atos não foram do interesse da alçada da pesquisa de Allan Kardec. Ele não deu atenção a isso, justamente porque era um terreno, uma seara que não cabia a ele fazer. Então, quando um historiador ele diz que o espiritismo se intromete nas áreas que é do historiador, isso é uma injustiça cometida contra o espiritismo. É claro que a gente tem que entender o seguinte: o que é o espiritismo, né? Por isso é importante, um dos primeiros slides. Primeiro temos que saber o que é o espiritismo, tá? Para depois dizer que o espiritismo faz isso ou aquilo. Isso, vocês já viram, os bons espíritos não poderiam nos ajudar trazendo notícias históricas, fatos históricos e as exatas palavras proferidas por Jesus. E aí a gente tem os vários romances mediúnicos, né? Vocês já analisaram, vários estudos de vocês. Mas esse livro, não sei se vocês já viram, A Vida de Jesus, ditado por ele mesmo. Conhece esse livro? Conhece? E vocês têm esse livro? É da livraria Freitas Bastos. Mas esse livro tem que ser achado. Ele é espetacular. Se você quer se distrair, assim, se você quer se divertir, é um livro grossão, tá? E é assim, Jesus fala, não, porque eu ia para tal lugar, mas aí eu mudei de ideia, conversei com a mamãe. Cara, é uma viagem, A gente lê, é um vício, porque é tão engraçado. Não é para ser engraçado, tá? Mas eu acho engraçado, desculpa, é minha opinião do livro, é minha resenha. Não, porque a mamãe me fez mudar de ideia, mas aí eu estava meio na dúvida se deveria ou não. Cara, que viagem. Se você pode levar em consideração um romance que está bem escrito, bem elaborado, com hipótese, esse daí por que não?
Ele mesmo diz que mamãe me deu um conselho e eu segui o conselho de mamãe. Muito sábio. Queria eu que meu filho fizesse a mesma coisa. Eu já ouvi falar, nunca li, mas esse aí vai ser básico para o Porta dos Fundos, né? Mas tem que ler, tem que ler, tem que ler. Porque assim, é super interessante. Mas muita gente leva a sério, tá? Muita gente leva a sério. Por que você pode dizer, não, esse vale, esse aqui tem valor? Não, aquele ali não tem, não, porque a vida de Jesus ditada por ele, aí é demais. E é engraçado que é justamente o oposto do que Allan Kardec fala sobre os espíritos puros. Ele explica do espírito puro que ele não tem nenhuma influência da matéria. A matéria não exerce nenhuma influência. Ele não tem as paixões. Ele tem uma felicidade que é imperturbável, essa felicidade. Por que é imperturbável? Porque ele enxerga mais longe. Ele vê o futuro e não fica preso à ideia do sofrimento da vida presente. O que a gente já entende, nós como espíritos, entendemos a razão, o sentido do sofrimento como uma oportunidade de crescimento, de progresso espiritual, o espírito puro com mais plenitude ainda. Mas aí esse espírito é totalmente passional, apaixonado, né? E fica com raiva mesmo. Eu chicoteei para valer, porque eles mereciam umas boas chicotadas. E o fundamento da filosofia espírita é esse. Está lá em O Livro dos Médiuns, 292, capítulo 26. Não esqueçais que o objetivo essencial, exclusivo do espiritismo é o vosso melhoramento, e é para alcançardes que é permitido aos espíritos iniciarmos na vida futura, oferecendo-vos exemplos de que podeis aproveitar. Vejam, quando Allan Kardec escreve objetivo essencial exclusivo, ele está entre vírgulas. Isso é um aposto. Quem conhece direito sabe que quando você coloca entre vírgulas no aposto, você está definindo, delimitando, encarcerando. Não pode sair daquele limite, porque ele está colocado entre vírgulas. Ele é um aposto. Então, quando ele diz que o objetivo exclusivo do espiritismo é o melhoramento, acabou. Não tem margem para outro tipo de percepção, do meu ponto de vista de entendimento da língua portuguesa, tá? E aí ele diz assim, quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, ou seja, com a vida futura, né, menos saudade sentireis daquele que estáis agora. Em suma, é este o objetivo atual da revelação espírita. Ainda em O Livro dos Médiuns, sobre as reuniões espíritas, meus amigos, deixai-me vos dar um conselho, aí já é São Luís, Allan Kardec dá publicidade no Livro dos Médiuns, pois caminhais num terreno novo, se seguirdes a estrada que vos indicamos, não vos transviareis. Tem-se-vos dito uma coisa muito verdadeira que gostaríamos de relembrar, é que o espiritismo é unicamente uma moral. Veja, ele não diz que é uma moral, ele diz que é unicamente uma moral e que não deve sair dos limites da filosofia, nem muito, nem pouco, se não quiser cair no domínio da curiosidade. Deixai de lado as questões das ciências. A missão dos espíritos não é resolvê-las poupando-vos do trabalho das pesquisas, mas de tentar vos tornar melhores, pois é assim que realmente progredireis. Bom, vou ler só o texto destacado, tá? Está em O Livro dos Médiuns, objetivo providencial das manifestações espíritas. Os bons espíritos vêm nos instruir tendo em vista o nosso melhoramento e o nosso progresso, e não para nos revelar o que ainda não devemos saber ou que devemos aprender com o nosso esforço. E aí vem o resto do texto. Se fosse suficiente interrogar os espíritos para obter solução de todas as dificuldades científicas ou para fazer descobertas e invenções lucrativas, todo ignorante poderia se tornar sábio a um preço muito baixo, etc. Os espíritos não vêm livrar o homem do trabalho, do estudo, das pesquisas. Eles não lhe fornecem nenhuma ciência inteiramente pronta. E o que o homem pode descobrir por si mesmo, eles deixam entregues às suas próprias forças. A ciência agora... Oi, fala. Smurf e Madame Célia tem uma pergunta. Então, manda ver. Fabiano, não queria interromper, mas é oportuno do que você disse de São Luís lá.
você está fazendo o Jesus histórico e o Jesus de Kardec, quando a gente vê o historiador falar do reino, então, e você já falou isso, porque eu estudo com você aos sábados, é só para o pessoal que vai assistir ou que já estão, né, assistindo, o reino de Deus que o historiador traz, né, é aquele reino de Deus aqui. O reino de Deus que você mostrou agora num dos slides é o reino da vida futura. Então, esse Jesus que Kardec traz, esse reino de Deus é mostrando para a gente a vida futura. É mais ou menos isso? É isso que eu queria que você falasse um pouquinho. Olha, o reino de Deus, do Jesus dos historiadores, é diferente do reino de Deus do Jesus de Allan Kardec. São muitos textos. Primeiro, para Allan Kardec, o sentido do reino de Deus, o reino dos céus, ele tem diversas aplicações. Ele pode estar relacionado à vida futura, à vida do espírito imortal, à vida espírita. Ele pode estar relacionado à progressão dos mundos, como é o caso da progressão do próprio planeta Terra. Ele pode estar relacionado à vida, ao conhecimento, ao desenvolvimento do conhecimento a respeito das leis de Deus, das leis da natureza, ou das leis naturais. Em todas essas interpretações, nós teremos textos de Allan Kardec aplicando esse conceito de reino de Deus, reino dos céus, para diversas interpretações. Então, por exemplo, um dos que nós trouxemos está aqui em A Gênese, no capítulo 1º, que é o caráter da revelação espírita. Só um adendo, o que é o espiritismo, ele está profundamente ligado ao caráter da revelação espírita, o Fundamentos da Revelação Espírita. Fundamentos da Revelação Espírita era um livro único que os espíritas distribuíam, às vezes distribuíam até nas estações de trem, etc. Ele faz parte, ele foi colocado na Revista Espírita, depois foi colocado na obra Gênese. Tamanha importância do fundamento da revelação espírita, que tem profunda ligação com o que é o espiritismo. Então, Allan Kardec termina o item 62 dizendo assim: pondo fim ao reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade, elas preparam o reino do bem, elas preparam o do bem, o reino do bem, que é o reino de Deus anunciado pelo Cristo. Então, o que é, nesse item, sobre o que ele está se referindo em relação ao reino de Deus, ao reino do bem? É o reino onde não reina mais o orgulho, o egoísmo e a incredulidade. E o que ele reina ali? Ele reina o amor, a humildade e a caridade. Esse é o reino. Questão 1019 do Livro dos Espíritos. Mas quando é que vai chegar esse reino anunciado por Jesus? Vai chegar quando não mais encarnarem na Terra espíritos com orgulho, egoísmo e vaidade. Onde só quando estiverem reencarnando, principalmente, ele não diz que exclusivamente, tá? Principalmente, se não me falha a memória, a mensagem de Santo Agostinho, a resposta que Kardec transcreve é de Santo Agostinho, principalmente aqueles que já têm compromisso com o progresso moral, desenvolvimento moral. Aí começará o reinado prometido por Jesus, o reinado do bem. Então, o reino de Deus, o reino dos céus, na obra kardeciana, nós temos muitos textos sobre isso, é um reino espiritual. Não é um reino na Terra, é um reino espiritual. Para o Jesus dos historiadores, o reino é material. Para Allan Kardec, o reino é espiritual, porque Jesus veio restabelecer. O espiritismo ele veio trazer um cristianismo diferente. Por que diferente? Porque ele é moderno. Moderno não é o antigo. O antigo, esquece o antigo. É moderno. E nessa modernidade, nessa novidade, ele tenta restabelecer a tradição puramente espiritualista, o sentido espiritual das parábolas de Jesus. Há quem encontre sentido material? Pode, porque a mensagem está ali para ser lida, interpretada. Como Allan Kardec divide em várias matérias o Evangelho, ele estabelece ali as 5 que ele encontra didaticamente como de relevância para a filosofia espírita. Destaca 4 e uma ele deixa à parte. Mas outras ciências, por exemplo, ciências sociais, ciências políticas, ciências econômicas, ciências históricas, cada um vai peneirar, pesquisar, garimpar aquilo de acordo com a sua especialidade, com a sua inteligência, com a sua expertise, com o seu interesse. Não é isso? Onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração.
dos Obrigada, textos de Allan Fabiano. Kardec, Isso mesmo. se você fizer um pequeno recorte, você pode até extrair alguma coisa relacionada ao mundo material, mas o texto, ele é contexto. Você não pode tirar um texto do contexto, senão o texto não tem valor nenhum. Eles têm que estar sempre inserido dentro do contexto. Por isso que eu procuro sempre colocar a referência para a pessoa depois, se ela quiser, ela vai lá ler e vai ver se está realmente dentro do contexto que eu apresentei, né? E aí depois aqui Allan Kardec explica que o Cristo, né? Ele não está dizendo que Jesus é o Messias de Nazaré, né? Não é esse o alvo da filosofia espírita. Ele está dizendo o seguinte, que Jesus e Cristo virou um substantivo, porque o adjetivo que era Cristo foi substantivado. Então, ele passa a ser Jesus Cristo e agora é só Cristo, tá? Mas isso é nome próprio, é um substantivo, passa a ser um nome próprio. Ele usa como nome próprio. Allan Kardec usa como nome próprio Espírito de Verdade, Espírito Santo, Cristo, Jesus Cristo, Cristo, é um nome próprio. Ele usa como nome próprio, tá? E isso incomoda, eu sei, incomodou o Guilherme Ribeiro. Na tradução da FEB, ele coloca Jesus, ele não usa a palavra Espírito Santo, ele bota Espírito, vírgula, entre todos os santos, vírgula, mas não está lá no francês, está escrito, não tem Espírito em todos os santos, é Espírito Santo. Jesus chama Jesus, Kardec chama Jesus de Espírito Santo, tá? Veja bem, gente, essa é uma visão, tá? Não quer dizer que a minha visão esteja correta, não. Isso é só uma interpretação. Ih, gente, Fabiano, oi. vou voltar lá naquela parte, né, em que nós temos o objetivo... Esse é o problema, voltar em qual parte? Tá aqui. Não. Agora não precisa voltar. Me achei. Eu digo o seguinte, que a gente precisa voltar na parte do objetivo do espiritismo, né, exclusivo, que é a evolução moral da humanidade, né? Então, a gente consegue, pensando nesse pressuposto, nós conseguimos ter uma outra lente para as análises, né? Mas, pensando nos evangelhos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí eu vou fazer sempre aqui o advogado do diabo, tá? Para que a gente possa discorrer aí e o pessoal fazer. Então, a gente vai pegar, por exemplo, ali, tudo bem, que nós temos nos evangelhos ali passagens que nós temos de extrair dela o cunho moral. Mas muitas das vezes nós temos passagens ditas ali, né, nos evangelhos, nos supostos evangelhos, nas supostas autorias, que também fazem uma suposição daquela ideia. E que algumas que foram realmente ditas, como as de Paulo, por exemplo, não tinham esse contexto moral que se extrai dele. Ele tinha o contexto original daquela época. Então, mas aí a gente às vezes... nós temos exatamente, mas são dois pressupostos. E aí nós temos, por exemplo, de Paulo, por exemplo... Sim, mas desculpe, qual é a premissa? A premissa é, afinal, os textos do Novo Testamento são textos, todos eles, de Jesus? Ou são redações? Oi? Não. Então, seu pressuposto, a premissa já não pode... Você pode criar teorias. Não, sim, claro. Eu estou querendo fazer uma provocação mesmo. O Kardec vai se utilizar de textos do Evangelho, certo? E que, para historiadores, alguns deles têm vários problemas ali. E Kardec, aí eu vou fazer aqui um coro, não coro, né, mas uma provocação que o professor Laí fez, né? Eu até discuti isso com você lá, né? Que Kardec se utilizou de passagens ali que elas possivelmente contêm erros históricos. E aí, o que vai acontecer? Beleza, eu posso pegar um texto ou posso pegar uma poesia e extrair dela algo que talvez nem o autor quisesse colocar. Eu trabalho com poesias e você pode ler a minha poesia, né, e extrair dela algo que eu não quis dizer, tá certo? Então, nós trabalhamos também ali com possibilidades de extração moral, que em Paulo a gente consegue ver isso, né, do texto que ele escreveu e no texto em paralelo dos Atos Apóstolos, que romantizaram toda a sua estrutura. E, a partir daí, nós temos também reflexões acerca daquela romantização. Só estou querendo fazer um paralelo nesse sentido, só para dar uma provocada em relação... Porque a gente querer extrair o moral é perfeito, né? É bonito até, mas muitas vezes não é o que estava escrito. Mas o que estava escrito era de Jesus? Nós não sabemos. Mas assim... exato, nós não sabemos.
É isso mesmo. Nem o historiador sabe, senão não precisaria existir esses grupos de estudo, como diz o Seminar, Marcos Borg, John Dominique Crossan, e a última vez que eu acompanhei, tinham 100 pessoas, e tudo cascudo. Uhum. Se fosse fácil, não precisava de 100 pessoas. Claro. Eu estou fazendo só uma provocação aqui, porque como então, você vejam, domina a mas matéria... isso que o Lair fala mostra que ele não conhece a doutrina espírita. Sim, eu sei disso. Eu sei disso. Porque, eu vou ter que... A provocação não é o problema é o spoiler, tá? O problema é o spoiler. Deixa eu procurar lá na... Não, pode dar sequência, a gente faz um outro momento, pode dar sequência. Veja bem, Allan Kardec, isso não passou despercebido por Allan Kardec. Ele chama atenção para essas questões. Em muitos textos lá na Gênese, ele diz assim, não cabe aqui dizer se aconteceu ou não, mas sim analisar se é possível acontecer. Então, determinados milagres que ele analisa em A Gênese, os milagres e as predições, Allan Kardec diz assim, olha, partindo-se da premissa, ou levando em consideração que essas palavras seriam reais, essa narrativa é verdadeira, tal. Mas vejam, a frase ela tem que ser completa. Então, ele diz o seguinte, se você a considerar que tal fenômeno aconteceu, analisamos dessa determinada maneira. Mas se o fenômeno aconteceu, tudo bem, porque o objeto do estudo da obra Gênese é se é possível, pelas leis e fenômenos espíritas, explicar um acontecimento como aquele. Por exemplo, bodas de Caná, transformação da água em vinho. Kardec diz, isso não rolou, minha gente. Não fala assim, tá? Eu, carioca, que estou dizendo. A Estrela dos Magos. Não teve Estrela dos Magos. Multiplicação do pão, não teve. Gente, teve um estudo que eu fiz no Centro Espírita sobre a Gênese. No final, um moço queria me bater, a médium lá queria me bater. Eu disse que Jesus não fez milagres. Olha, rapaz, o negócio ficou feio. Falei, mas minha senhora, eu mostrei que Kardec escreveu. A senhora não briga comigo, por favor. Briga com Kardec. Vai lá de noite. Inclusive, Fabiano, a Gênese é outra obra negligenciada pelo movimento espírita, né? Pouquíssimos estudam, né? Uma tristeza nesse sentido. E ela tem esclarecimentos e, pelo menos, muitas perguntas importantes a serem feitas ali, né? Então, quando o Lair diz assim, mas esse trecho já está claro que não é histórico. Tá, tudo bem. Para o Jesus dos historiadores, isso é relevante. Para o Jesus, é um conceito. O Jesus de Allan Kardec, o Jesus dos espíritas, não faz diferença. Porque não é que a gente vai só extrair o conteúdo moral. Nós vamos extrair a análise dos fenômenos e das leis espíritas. E, olha, a propósito da ciência, é uma coisa importante de se observar nos livros de Allan Kardec, em especial em A Gênese, que Allan Kardec usa muito o futuro do pretérito. Se você está usando o futuro do pretérito, já está por si colocando uma condição de dúvida, de incerteza, de hipótese. Senão você usa o futuro do presente. Ele usando onde está minha esposa? Bom, minha esposa estaria lá na cozinha preparando o jantar para depois. Mas eu não sei, eu não estou lá. Então eu uso estaria. Não digo está, digo estaria, porque eu não tenho certeza. Eu posso até dizer está, mas aí eu vou me ferrar, porque eu não tenho certeza. Vou estar chutando. Né? Ela pode estar vendo televisão e a fome vai ficar depois do estudo. Mas estaria, futuro do pretérito. Olha só esse caso em A Gênese. Né? Vocês lembram que aparece a geração espontânea em A Gênese e o povo desce a lenha em Kardec porque ele defende a geração espontânea em A Gênese. Aí fala, esses livros estão desatualizados, vamos fazer aqui uma Gênese revista e atualizada. Então está lá, Allan Kardec, em A Gênese, ele fala que existe geração espontânea. E lá na Revista Espírita, vocês já estudaram esse artigo? Já, né? No grupo de vocês? Já, né? Não? Sim? Não? Então, e lá na Revista Espírita, de julho de 1868, Allan Kardec ele não precisaria fazer isso. Coitado do Allan Kardec, ele não tem culpa da gente não saber a língua portuguesa. Né? O coitado, ele ficou, vamos lá, se ele nasceu em 1804, digamos que ele tenha ido
aos 10 anos de idade, para o Instituto de Verdun. Em 1855, ele conhece as primeiras manifestações espíritas. Então, 1804, bota aí uns 10 anos de idade, 1815, de 1815 a 1855, dá o quê? Uns 40 anos, né? 40 anos mergulhado em gramática francesa, gramática alemão. O homem sabia tanto alemão que, em Paris, quando ele vem de Verdun e vai para Paris, tinha gente que achava que ele era alemão. Porque se você fosse alemão e quisesse aprender francês, só tinha um lugar, só tinha um professor para aprender. Era com o professor Rivai, um menino de 20 e poucos anos. Tamanho conhecimento do alemão, mas não era só alemão, era latim, era grego. Até porque o que se perdeu no Rio de Janeiro, no Brasil, que é o estudo da língua grega e da língua latina, principalmente latim, teve uma consequência direta no aprendizado da língua portuguesa. Porque quem consegue entender o latim tira as regras e exceções da língua portuguesa de letra, porque elas passam a fazer sentido, né? Então, o homem ficou 40 anos mergulhando em diversas línguas. Para quê? Para usar com precisão absoluta todas as expressões, todos os termos, todos os verbos, para que a doutrina espírita fosse irretocável. Então, a gente vai ver muito futuro do pretérito quando a condição é hipotética, quando é só uma teoria, né? É o caso da geração espontânea. Allan Kardec diz assim, em nossa obra, a Gênese, desenvolvemos a teoria. Pronto, quando falou a teoria, já acabou. Não precisaria nem mais nada. Pronto, pode parar aí. Tá? A teoria da geração espontânea, apresentando-a como uma hipótese. Ele acha que é provável, mas é hipótese. Se ele tivesse escrito assim, hipótese probabilíssima, não importa. É teoria e é hipótese. Então, que culpa ele tem de eu ter analfabetismo funcional? Nenhum. Ele escreveu certíssimo. É uma teoria de uma hipótese. Alguns partidários absolutos desta teoria admiraram-se de que não a tivéssemos afirmado no princípio. O pessoal que estava lá estudando o assunto, não, bota aí que isso é verdade, que isso está garantido, a geração espontânea é para valer, não tem erro. Ele aguentou a pressão. E ele gostava da ideia. A isto responderemos que, se a questão está resolvida para uns, não está para todos. E a prova é que a ciência ainda está dividida a respeito da geração espontânea. Aliás, ela é do domínio científico, onde o espiritismo não pode colher e onde nada lhe cabe resolver de maneira definitiva naquilo que não é essencialmente da sua alçada. Está claríssimo isso, não é? Não é essencialmente da sua alçada. Por que só essencialmente? Porque o espiritismo vai falar de ciência, como ele estava falando da geração espontânea. Mas isso não tem o menor valor, quer dizer, não tem importância a desatualização na obra. Em A Gênese, nós temos duas partes. A parte moral, a parte das leis e dos fenômenos espíritas, a parte das leis divinas, leis naturais, ou das leis da natureza. Essa não está no futuro do pretérito. Essa aí está certíssima. Jesus é um espírito puro. Ele não abre margem à hipótese. Tá? Mas a parte científica, ela é toda hipotética e teórica. Essa pode ficar ultra, hiper, mega desatualizada, não faz a menor diferença. Por isso que ele começa com o caráter da revelação espírita. Está explicando o que é a revelação espírita. Ora, o que ele explica o que é a revelação espírita é o que importa na obra inteira. O que é da revelação científica é só uma ilustração de como a ciência pode dialogar com a religião. Como a ciência dialoga com a religião? A ciência ela explica o como, o mecanismo, como se processam os fenômenos. E o espiritismo, ele explica por que se processam os fenômenos. A ciência vai dizer, olha, você tem estruturas cerebrais, tem uma estrutura relacionada à memória, tem uma estrutura relacionada ao comportamento emocional, tem uma estrutura relacionada à fala, tem uma estrutura relacionada à cognição, tem uma que forma a imagem que o aparelho visual consegue captar, tem outra que interpreta. Tudo bem, esse é o mecanismo como. E o espiritismo, ele mostra o seguinte, por quê? Por que isso se processa? Porque existe um espírito, que é o ser elemento pensante, que é a consciência que sobrevive ao corpo.
Não é só uma corrente elétrica. A corrente elétrica, ela não consegue emocionar-se, ela não consegue chorar, ela não consegue transcender, ela não tem impulso moral. A gente até nos filmes vê os robôs com impulso moral, mas aquilo é uma transmissão da criatividade do homem, né? Assim como o camarada faz uma vaquinha com sentimentos falando, ele faz lá um robô com sentimentos, mas o instinto moral é puramente do espírito. Por isso que Allan Kardec fala, olha, existem dois instintos, ou seja, existe um equipamento instintivo, que é o que a gente reencarna, e existe um instinto moral. O instinto moral é do espírito, e o instinto biológico, né? O equipamento instintivo, o instinto material, isso é do corpo, é do cérebro. Então, enquanto a ciência explica o mecanismo, o como, o espiritismo explica o porquê, qual a razão de existir dentro da sabedoria de Deus, da infinita perfeição divina. Por isso que ele começa falando sobre os atributos de Deus que se referem à perfeição divina. E aí ficou muito claro, olha, não é o que é de domínio da ciência não é de domínio, não é essencialmente da alçada do espiritismo, tá? Então, quando diz assim, essa frase não é de Jesus, tá? Ok, não é de Jesus, porque não era esse que está sendo considerado pelo Jesus de Allan Kardec. Ele não está sendo considerado se a frase é autêntica ou não de Jesus, mas sim se ela está de acordo com os princípios morais trazidos por Jesus. Aí a Célia uma vez me perguntou, mas por que é fora do espiritismo? Como é que é? Não, que você perguntou, por que Jesus é o tipo da perfeição moral maior? Por que não Isso, Buda? por que não Confúcio, nem Buda? Por que não Confúcio? Né? Ele nem fez o estudo. Eu Oi? deixei ele falando 1h30. Ele nem fez o estudo aquele sábado. Podemos encerrar aqui. Por que não? Por que o tipo da perfeição moral não é Buda? E aí a resposta é uma só, né? Quantos hospitais de caridade tem? Hospital Budista de Caridade, Santo Buda de Misericórdia. Quantos orfanatos? Quantas creches? Quantos asilos? Quantas universidades? Quantos lares de assistência a mães? Quantas trouxas de roupa? Quantos carros como o do Alexandre foram lotados por influência de Krishna, Buda? Não existe. Então, por que é o tipo moral? Porque é a caridade na sua forma mais real, mais verdadeira, mais concreta. A doutrina de Jesus é a caridade. É a caridade. Então, como o cristianismo, ou os cristianismos, né? Os cristianismos, eles falam, fazem com que o espírito, o encarnado, ele se transforme, comece a pensar na caridade, a fazer a caridade, a se transformar, usando a caridade como a sua alavanca de transformação. É por isso que é a moral mais perfeita. Porque se fosse Buda, eu vou ficar meditando, é o falar reto, é o pensar reto, é o agir reto. Sim, ok, tudo bem. Eu agi reto, eu falei reto, etc. Mas eu ajudei a quantos na Terra? 0? Né? Então, por isso que é o princípio que é escolhido como a moral mais completa e mais correta. É a moral do Cristo. Veja que Kardec não fala que é a moral cristã, é a moral do Cristo. O Cristo, o Messias ungido. Não, o Cristo é o nome próprio. É o nome próprio. Tá? A questão da geração espontânea está nesse número. Para nós, pessoalmente, é uma convicção. Kardec estava firme na geração espontânea. E tê-la-íamos resolvido pela afirmativa, mas numa obra constitutiva da doutrina espírita. As opiniões individuais não podem fazer lei. Ou seja, a opinião dele sobre a geração espontânea não entrou. Embora ele modelasse as obras espíritas, ele pega lá, eu já mostrei para a Célia, tem uma pergunta de O Livro dos Espíritos que ele pegou inteirinha de uma resposta que estava na Revista Espírita e entrou lá na segunda edição de O Livro dos Espíritos. Tá? A gente tem a impressão de que assim, não, Kardec mandava as perguntas, recebia a resposta e fazia O Livro dos Espíritos. Negativo. As respostas que estão ali são moldadas, remodeladas por ele. As respostas são de Allan Kardec. Também. Por isso que ele diz, as obras doutrinárias são nossas. Ele fala, nossas obras doutrinárias. Ele não diz, as obras doutrinárias dos espíritos. Tudo isso aí eu tenho texto
para me fundamentar, tá? Procuro, ao máximo possível, ser fiel aos textos, embora eu tenha minha opinião pessoal sobre diversos assuntos, muitos, mas vocês não sabem como eu gosto de dar palpite. É palpite para tudo que eu tenho. Mas, em se tratando de um estudo espírita, eu não vou fazer isso. Vou só trazer fundamentação kardeciana. Tá? Se a gente quiser depois comer um torresmo conversando sobre minhas opiniões pessoais, tudo bem. Mas não no estudo espírita. Afirmando a coisa sem restrição, teria sido comprometer a doutrina espírita prematuramente, o que jamais fazemos, mesmo para fazer prevalecerem as nossas simpatias. Olha, eu tenho simpatia por um monte de coisa, não vou usar. Eu guardo ela para mim, eu uso em outra área, outro lugar, com outras pessoas, mas quando o assunto é espiritismo, eu acho que nós devemos, nós somos poucos espíritas, e espíritas decididos a conhecer os princípios kardecianos, né, que são os princípios da filosofia espírita, nós somos muito, muito poucos. Então, a nossa responsabilidade é muito maior, muito, 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 muito maior. Fazer prevalecer nossas simpatias pessoais acima do que está ali escritinho é uma responsabilidade gigantesca, maior do que o camarada que segue lá a vida de Jesus ditada por ele mesmo. Ele ainda não achou o seu caminho. Nós não somos melhores do que ninguém, mas algo aconteceu na vida de cada um de nós que a gente já voltamos aqui para o trilho, decidimos ir para o trilho, certo? A nossa responsabilidade é muito, muito, muito maior, porque nós somos muito poucos, gente. Nós somos quase nada. Tudo bem. Pode ser que, às vezes, quando está quase apagando, você acende ali, a chama reacende com uma fagulhinha pequenininha que estava quase achando que... Por isso que os bombeiros vão lá e fazem um rescaldo, né? Que tem lá um foguinho que está quietinho lá embaixo, daqui a pouco o incêndio volta com tudo. Pode ser que a gente seja o rescaldo, mas nós somos poucos. Então, nossos gostos pessoais, nossas simpatias pessoais, vamos trabalhar por elas sim, mas vamos deixar a doutrina espírita livre dessa. Allan Kardec não vai voltar. Lá na Obras Póstumas, ele vai voltar, mas não vai voltar não, minha gente, não vai voltar. Já está tudo aí escrito, não tem nada para fazer. Tá? Agora é com a gente. Em relação ao espiritismo e à ciência, tudo bem? Bom, importante aí, Fabiano, o que você disse, a gente vem comentando aqui durante bastante tempo, a importância do próprio Kardec nesse trabalho, né? Muitos colocam Kardec apenas como um codificador e nós temos a noção clara de que ele é um grande participante ativo. Inclusive, até a gente já pegou aqui, discutiu passagens, se falando aí de pessoas utilizarem de passagens para defender os seus planos pessoais, né? Mais ou menos o que você disse, acontece muito, a gente vê pessoas pegando conjecturas, né, e defendendo suas articulações pessoais, mas a gente vê Kardec num trabalho árduo e até mesmo de fazer passagens explicativas, mesmo depois de respostas não tão claras dos espíritos. Né? A gente vê isso claramente, a gente fez um estudo aqui, se eu não me engano, no livro dos médiuns, até da questão do suicídio, por exemplo, né? Em que o próprio São Luís ele vem falando ali sobre o suicídio e toda a teoria dele poderia ser resumida no final, na resposta de Kardec em relação a todo o contexto. Né? Então, Kardec ele tinha um trabalho extremamente árduo e metódico em cima das respostas dos espíritos, né? Sim. Não podemos... Você falou várias vezes de Paulo. Veja bem, Paulo, o próprio Allan Kardec diz, é um dos espíritos protetores da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Você já reparou quão pouco de Paulo ele agregou para dentro da filosofia espírita? Muito pouco. Muito pouco. Existe muito mais mensagens do Espírito Paulo dentro da filosofia espírita, ditados do Espírito Paulo, do que a doutrina paulina contida nas cartas. Para não dizer que não tem nada, tem a questão do corpo espiritual, mas também ele passa muito rápido. Então, nem tudo da doutrina paulina é princípio espírita. Assim como nem tudo dos evangelhos é princípio espírita. Nem tudo da Bíblia é princípio filosófico-moral do espiritismo. Então, nós já vimos aqui que quando acusam o espiritismo, ainda mais acusam Allan Kardec de ficar entrando na seara da ciência, já ficou bem claro
de que não, nós não entramos na seara da ciência. Fica para uma outra oportunidade, reitero minhas desculpas, para a gente discutir a questão. O espiritismo, ele faz teologia. Existe uma teologia espírita. Quando um historiador diz assim, olha só, isso daqui é ciência, é história, tá? E aquela outra coisa é teologia. Nós espíritas somos a teologia. Então, nós ficamos com outra coisa. É correto? O problema da filosofia espírita é que o espiritismo é tudo sem ser nada, né? Entre aspas. Então, por exemplo, é uma ciência? É uma nova ciência. Quando você fala assim, é uma nova... Olá, tudo bem? Quando você fala assim, é uma nova ciência, o que significa? Uma ciência diferente. Não é igual a outra ciência. Ela é nova. Até porque é uma ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos e das relações desses espíritos com o mundo corporal. Pô, essa ciência é totalmente diferente, nenhuma outra faz igual. Usa ferramentas que nenhuma outra ciência usa. Usa instrumentos que nenhuma outra ciência usa. São princípios científicos diferentes. Não vai... Não, são, até porque o fluido, que é uma, entre aspas, né, uma matéria imponderável, ela só existe no mundo dos espíritos. Você só consegue estudar verdadeiramente o que é estando no mundo dos espíritos. Aqui nós entendemos as propriedades do fluido, mas o que é o fluido não dá, você tem que estar morto. Para você tem que estar morto para estudar o fluido. Vivo você não consegue estudar, porque essa matéria só tem no mundo espírita. Você pode fazer, como Allan Kardec faz, analogias, comparações, extrapolações do raciocínio, mas dizer exatamente o que é, não dá. Só uma pessoa morta, porque é uma matéria que só está... Aqui na Terra, ó, a matéria é concreta e o pensamento é abstrato. No mundo dos espíritos é completamente contrário. A matéria não existe, o pensamento que é concreto. O pensamento é super concreto e a matéria é totalmente fluídica, é abstrata, é imponderável. Não quer dizer que ela não existe. Mas o que é entre aspas, sólido é o pensamento. Então, o espiritismo, como ciência, é uma nova ciência, uma ciência totalmente diferente, né? Ele é teologia, ele faz teologia, ele aborda teologia. Essa é uma questão que nós temos que enfrentar, essa polêmica também. Defender o espiritismo, né? Acho que, não me engano se era no Paraná, não sei, teve uma universidade federal que criou, e existe até hoje, uma disciplina, não sei se é uma disciplina ou é uma graduação em teologia espírita. Lascou, meu amigo, lascou. Aqui na UERJ, eu participava de um evento, participei uns 3 anos seguidos, que era um congresso sobre ciência das religiões. E é um problema danado, porque eu já chegava no congresso de ciência das religiões dizendo que o espiritismo não é uma religião. Cara, é uma confusão miserável, né? Sei que vocês já estudaram bastante sobre esse tema. Uma outra temática que nós temos que abordar. O espiritismo é uma denominação cristã? Bom, as 5 definições do Jesus de Allan Kardec pode ficar sendo a conclusão do próximo estudo. Mas essa é uma pergunta que nós vamos levar aqui em consideração, porque o protestante, o católico, o ortodoxo, ele diz com clareza: o espírita não é cristão. Tá? Vocês, para encerrar aqui o nosso estudo, né? 5 para as 10. Só para escolher, vou parar de compartilhar. Deixa eu ver como é que eu faço para descompartilhar. Não consigo, então vou sair do... Pronto. Descompartilhei? Vocês, o que vocês acham? O espiritismo é uma denominação cristã? Vou fazer uma votação aí. Cris, Cidrim, espiritismo é uma denominação cristã? Sim, não, talvez? Não, Andrei? acho que não. Temos um voto não, não é uma denominação cristã. Quem mais vota não? Tomara que Quem? não. Quantas abstenções? Todo mundo é uma abstenção? A partir do momento que utiliza o Cristo como modelo, é cristã. Tem um sim e um não. É mais. 1 a 1.
Então, Rogério, mas é que está o pulo do gato, né? Porque que tipo de cristã que o Fabiano está se referindo, né? Denominação cristã. Denominação Porque, cristã. né, a gente, nos nossos estudos aqui, Fabiano, a gente tem várias críticas muito severas ao cristianismo, sabe? E a todo o mal que ele já causou na humanidade. Então, assim, do ponto de vista do Jesus, né, enquanto um exemplo a ser seguido, eu penso que sim, né, do ponto de vista desse cristianismo que foi criado pelo homem que a igreja apropriou dele e deturpou muito a mensagem e utilizou dela para manipulação de massas e etc., eu torço para que não. Meu voto é sim e não. Sim, não. Poxa, tá tudo bem. Você acertou de alguma maneira, né? Sim e não. Ô, Fabiano, ele é esperto, é por isso que ele é o 333 aqui do nosso Pois grupo. é, ele acertou. Ele acertou. Ele acertou. Mas, ô, Fabiano, Mas vamos lá, deixa eu só dizer uma coisa. O Espírito de Verdade, ele diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o cristianismo é perfeito. Os erros não são do cristianismo. Ele mesmo já diz ali. A árvore do cristianismo foi podada, foi lapidada, etc, etc, etc. Tá? O próprio Espírito de Verdade diz isso. O São Luís, que era um espírito, era um católico, né? Que já na revista Espírita E a gente vê isso bem, né, nas palavras de São Luís, né? Ele tem um contexto ali que ainda fica arraigado nessa raiz católica dele. Sim, e tem que ser mesmo arraigado, porque, veja bem, São Luís ele foi escolhido por Kardec para ser o espírito protetor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Não é por acaso. Não é por acaso. São Luís é um dos espíritos cruzados. Ele foi o rei cruzado. Ele foi o rei cruzado. Então, a gente, quando faz uma análise do cristianismo, a história do cristianismo é muito parecida com a jornada do espírito. Vocês lembram na revista Espírita, quando o espírito Júlio César, São Luís explica o porquê da guerra? Ele diz algumas vezes que estamos aguardando o reino do bem e do amor, mas o mal vela, o mal está à espreita. E se você não fizer algo para proteger os bons não têm a menor chance. Então, ainda são necessárias as guerras para defender o bem, para defender os bons. E ali a gente tem a revelação que o São Luís é o Júlio César. Gente, Júlio César foi da pá virada, não é? Mas veja a trajetória desse espírito. Júlio César, São Luís de França e o São Luís Espírito. Assim como é atribuído a Kardec, né? Ele mesmo, de uma forma indireta, ele diz que foi Elias e João Batista. Gente, Elias passou na espada os sacerdotes de Baal. E não foi não, foram 400 na espada, os sacerdotes de Baal. Depois João Batista. E Allan Kardec, milênios de separação de um espírito para o outro, né? Então, realmente, o cristianismo, a história do cristianismo é marcada por diversos erros? Sim, mas ela é marcada por muitos acertos. Porque a Igreja Católica nos deu a ciência, a filosofia ela veio de dentro da Igreja Católica. A filosofia medieval, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, é a base da filosofia, né? Sócrates e Platão, óbvio, né? Mas Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, eles são a base filosófica, fora os outros. As ciências emergiram de dentro da Igreja Católica. A filosofia emergiu de dentro da Igreja Católica. O protestantismo emergiu de dentro da Igreja Católica. O espiritismo não, vieram dos espíritos, mas os espíritos eram católicos. Os espíritos eram católicos. São Luís, Santo Agostinho, todos eles. Lamennais, Lacordaire, etc. Kardec tinha lá um viés católico? De jeito nenhum. Porque esses espíritos não são os mesmos, né? Os espíritos progredidos. Kardec fala sobre Santo Agostinho. Sim, é Santo Agostinho, um dos maiores filósofos da história do catolicismo. É ele mesmo que está aqui com a gente. O espírito já progrediu, gente. Ele vai ficar estacionado. Ele agora o sabidão, era um dos maiores filósofos da história da humanidade, é um dos grandes filósofos do espiritismo. E eles chamavam Kardec de
mestre. Mestre. Isso é que é bacana. Mestre. Mas, enfim, mas aí a denominação. É uma denominação ou não é uma denominação cristã? O Espiritismo é uma denominação cristã? Se você disser que é uma denominação cristã, vamos ter que partir para a briga para defender enquanto denominação cristã. Vou dar um spoiler, tá? Não é uma denominação cristã. E agora lascou. Bom, então, essas são as questões que a gente deixou em aberto, fica para estudos posteriores, se for da vontade de vocês, claro, óbvio. Essa aí, inclusive, dá pano para manga, né? Porque a gente participa dos grupos de estudo, né, Fabiano? É briga para dedéu. E aí a gente tem aqueles que vão tirar sangue de pedra para poder defender, né, esse viés cristão, e a gente tem muitas passagens que acabam corroborando com esse pensamento também, né, com essa defesa de que o Espiritismo seria uma denominação cristã, até quando se analisa falando que o Espiritismo seria uma evolução do cristianismo, né? Então a gente tem aí vários colegas espíritas falando nesse sentido, né? A gente aqui é um grupo um pouco mais rebelde, sabe, Fabiano? E como eu. não, e assim, aí rebelde no sentido da rebeldia em relação a essa instituição religiosa, né? Do próprio cristianismo enquanto instituição religiosa, né? A gente pode até pensar nas ciências geradas dentro daquele contexto, mas um contexto claramente de poder, né? Então, assim, a gente tem essa dificuldade. E a gente não se opõe à crítica e à conversa nesse sentido, né? E aí, quando a gente até um pano para a manga para a gente discutir depois, que era uma pergunta que eu queria te fazer, e nós vamos tentar marcar isso numa outra oportunidade, vai ser muito bacana. Célia já até me deu alguns spoilers dos estudos que vocês fazem lá nesse sentido, né, das partes que você domina muito bem. E aí nós vamos aqui brincar de trazer polêmica, que né, os nossos amigos historiadores que falam que o Evangelho segundo o Espiritismo foi desnecessário ao Espiritismo, né, que trouxe todo esse viés religioso, né? Nós temos aí um monte de polêmica, né, Célia? A gente tem várias questões nesse sentido, mas a gente vai, se você puder, a gente pode marcar para uma outra oportunidade. E o Jorge fala semana que vem, e aí depois, se você tiver tempo, a gente já pode até replicar isso depois para a parte que faltou aqui. O que você acha? Quando você quiser, não tem problema. Dezembro. Eu só vou viajar na primeira quinzena de janeiro. Tirando a primeira quinzena de janeiro, segunda-feira, estou em casa. Essa parte do cristianismo redivivo, Fabiano, essa parte que muitos de nós ficam confusos quando a gente vê falar, mas o evangelho é desnecessário. E eu sei que não é, porque eu acompanho você há muitos anos. E essa mas parte qual é o evangelho? O Novo Testamento ou o evangelho segundo o Espiritismo? É aí que tá. Mas esse cristianismo redivivo que você mostrou para nós, né, no curso ou nos estudos, é maravilhoso. Eu nunca tinha olhado com os seus olhos essa parte da doutrina espírita, que eu achei assim fantástico. Eu nunca tinha olhado. Olha, eu agradeço. Eu tinha essa informação do Cristo também. Eu achava, nossa, olha, mas... Eu agradeço, mas eu não posso tomar para mim o mérito. Não, o mérito assim... é de Allan Kardec. Eu sei, a única coisa que eu faço, gente, mas é que no estudo é linha a linha. Tá escrito, o Alexandre, pessoal, né? É linha a linha. Fabiano faz linha a linha. E ele fala, olha, ó, segundo os espíritos, entre duas hipóteses, fica com a mais racional. Então, Fabiano vai, mesmo na obsessão, a palavra persistente é influência, para a fé é ardente. Então, Fabiano vai tirando e vai mostrando para a gente onde Kardec colocou aquilo que aos nossos olhos passa batido no estudo. Por isso eu estudo como Kardec muitos anos. E faz muitos anos, né, Fabiano, que a gente está aí junto e linha a linha. O estudo do Fabiano é maravilhoso. É linha a linha. Não, gente, obrigado, sério, você é muito gentil. Mas se nós temos o mérito é esse. A gente faz um estudo de método Braille. Como é que o portador de deficiência visual faz? Ele segura ali na linha Braille e vai devagarzinho, né? Nem é tão devagar, linha por linha. Então, Allan Kardec, ele, depois de 40 anos aí já com a doutrina espírita, 50 anos
dominando plenamente não só a língua francesa, mas diversas línguas, ele não coloca nenhuma palavra que não tenha uma importância gigantesca. Então, se a gente lê batido, blá, 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 vai perder o ouro. O ouro está ali, é só garimpar. Então, se nós temos um mérito, é só esse: poder ler frase por frase, linha, palavra por palavra, né? E é isso que faz com que a gente consiga garimpar esse ouro gigantesco que ali naqueles textos, né? Agradeço as palavras gentis, agradeço a oportunidade. Estou ao dispor para a gente continuar estudando juntos, né? Foi um estudo que nós fizemos juntos, estamos juntos aprendendo com Kardec. Todo sábado, 10 horas da manhã. O Barrigudinho era fácil, não, né? Isso aí a gente tem clara certeza, né? Que o Barrigudinho não era fácil, não. Ô, Fabiano, eu queria te agradecer muito, né? O carinho, agradecer. Foi um barato isso, você topou de cara quando a gente te perguntou, né? A Célia me deu o seu contato. A gente sempre faz estudos aqui que são bate-papos mesmo, né? A gente não tem esse formato, né? Muito de, né? Igual está acontecendo agora. E a gente sabe que ele é importante acontecer. Então, são bate-papos mesmo, a gente traz os temas aqui, a gente comenta, o pessoal fala, mas a gente viu como muita utilidade trazer esses estudos agora, tendo em vista que várias pessoas comentavam com a gente sobre essa dúvidas em relação a Jesus, né? E ao próprio Espiritismo em sua pesquisa. Então, a gente já vem trazendo esses trabalhos já há algum tempo, né? Desde o nosso curso com o Litz lá, né, Célia? Eu tinha prometido ao pessoal do grupo aqui, o ano passado, a gente falar um pouco sobre isso, e agora culminou com essa avalanche de estudos aí importantes, né? E eu espero que com você seja esse primeiro, se você puder nos brindar aí com mais um ou dois aí, para a gente trazer temas, nós vamos trazer, e aí a gente pode até a gente fragmentá-los para que a gente possa trazer nossas dúvidas assim, para cutucar mesmo, né? Como a gente às vezes não tem a oportunidade, né, de estar com o estudo tão afinado lá com você, com o grupo lá, né, aos sábados, mas a gente poder dar uma sugada mais nessas hipóteses aqui e trabalhar aqui as questões. Nosso grupo de sábado é pequeno, sou eu, minha esposa, meus 2 filhos, uma senhora de quase 90 anos faleceu, né? E aí tem um rapaz e mais 2 pessoas. É um grupo pequeno, bem pequenininho. A gente se reunia presencialmente, agora a gente está se reunindo à distância, mas nós vamos voltar. Olha, voltou tudo. Vai ter carnaval, o teatro está aberto, o cinema. Só as casas espíritas estão fechadas. Bom, aqui no Rio de Janeiro, as casas espíritas estão todas fechadas, o teatro já está aberto, o cinema, tal, já vai ter bloco, tem 600 blocos de carnaval inscritos, mas as casas espíritas estão fechadas, bicho. E aqui em casa a gente não fez a reunião, não estava mais fazendo reunião presencial, por causa da pandemia no início, né? Bom, eu já tive 3 vezes Covid, agora tanto faz. E depois a minha casa ficou em obra, né? Mas nosso grupo é muito pequenininho, muito pequenininho. A gente também não voltou, né? Talvez os espíritas estejam um pouco mais conscientes em relação à coletividade, eu acho isso importante também. Mas eu queria te agradecer muito de novo, viu? Um abração para você, obrigado, a gente vai tentar marcar de novo. Queria agradecer muito aí a cada um de vocês que ficou aqui, nós somos 10h08, já 10h09 agora, né? Sem ninguém arredar pé. Desculpa, gente, foi mal. Não, é um prazer, Fabiano, e a gente... geralmente os estudos aqui eles estão se prolongando. Com o André a gente marcou 9h45, ele foi até 10h05 também, com a Juliana a mesma coisa, e agora, né? E aí a gente vê que o pessoal está ávido por conhecimento, né? Está aqui até agora. Tenho certeza que dúvidas vão surgir e vão perguntar para a gente. Eu vou te encaminhar aquelas que a gente não der conta de sanar. E agradecer a todos vocês, pessoal, pela persistência, pela paciência, pelo carinho com a gente. Fabiano, Deus te abençoe. Um grande abraço, obrigadão pela oportunidade. Um abraço para todos vocês. Um beijão. Já tem um monte de questões fervilhando aqui na minha cabeça para deixar aí as suas respostas mais aguçadas. Pra próxima, só polêmica, exatamente. Assim que é bom. Valeu, Fabiano. Assim que é bom. Uma boa noite para você. Boa noite à turma. Boa noite, prazer, seu Rogério. Valeu, pai. Valeu, Célia, Célia, Soninha. Beijo aí, abraço no Adelino. Obrigada, Cris, Carla, Eunice, Raquel, Andrés e a Luiz. Um abração para vocês. 333, valeu, meu velho. Deus te abençoe. E que possamos ter uma bela noite de sono, de descanso. Que os espíritos possam velar por nós. Abraço, pessoal. Boa noite. Obrigado, Fabiano. Com Deus. Tchau. Eu que agradeço.